China e Índia querem feijões e pulses do Brasil. Presidente do IBRAF traz as informações para a gente neste programa especial de hoje. Mas antes te convido a acompanhar nosso conteúdo sempre pelas nossas plataformas online. Dê preferência, é claro, para o nosso canal YouTube. Pesquisa aí, youtube.com/Paracatu Rural, inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos, deixa seu comentário, dá o joinha. E se puder colaborar conosco de forma financeira, também pode clicar no Valeu. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Nos últimos dias 2 e 3 de abril, aconteceu em Brasília, DF, o Brazilian Superfood Summit, um encontro que reuniu os principais exportadores e importadores de feijões e pulses para discutir a promoção de negócios e o futuro do setor, com o tema Brasil e Índia, parceiros na segurança alimentar com feijão e gergelim. O evento contou com especialistas para discutir a colaboração entre as duas nações. A Índia possui uma longa história de cultivo e consumo de gergelim, sendo o maior produtor mundial da cultura, com uma safra anual de aproximadamente 800 mil toneladas. A Índia exporta anualmente entre 230 e 270 mil toneladas de sementes de gergelim, principalmente na forma descascada de gergelim branco. Essa é apenas uma das possibilidades de parceria comercial, fruto das conversas recentes encabeçadas principalmente pelo Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, o IBRAF. E para falar um pouco mais sobre essa expansão comercial da produção brasileira, nós vamos prosear com o presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, que semanalmente fala aqui conosco do mercado do feijão no seu Jornal do Agronegócio. Marcelo, prazer em recebê-lo. Conta um pouco mais para a gente sobre essas viagens que você tem feito aí para expandir os negócios para o feijão brasileiro. São muitas, né? Olá, Francis. Prazer em estar aqui com você e estou pronto aqui a responder as perguntas e as dúvidas, né? Realmente você tem razão, a gente tem andado bastante, tem viajado bastante, tem recebido muitas delegações no Brasil, fizemos eventos, mas tudo isso é fruto de um planejamento, né? Esse planejamento nós estamos executando desde 2005, quando houve a criação do IBRAF, né? Numa necessidade que houve de uma entidade que pudesse sentar com o governo do estado do Paraná e que pudesse solicitar a diminuição do ICMS, naquela época de 12% para 1%. Foi a primeira vitória que nós tivemos. Em seguida veio o convite para fazer parte da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão no Ministério da Agricultura, e nós estamos lá até hoje, especificamente eu, no caso, continuo representando o IBRAF como o consultor técnico da Câmara Setorial do Feijão dentro do Ministério da Agricultura. Então, sobre esse momento que nós estamos vivendo no nosso setor de feijões e colheitas especiais, ele tem aí toda uma razão de ser de estar acontecendo, né? Como eu comentei, de um planejamento. O planejamento lá em 2005 era criar condições para que o Brasil deixasse de ser importador de feijões e pudesse ser exportador de feijões. Então o primeiro passo foi identificar quais eram as cultivares, os feijões que o Brasil já produzia, que já tinha tecnologia, já tinha sementes, e que poderia ser exportado e para quais países do mundo. Na sequência, identificar os primeiros mercados para serem exportados. Então, o cartão de visita foi o feijão Guariba, o feijão Nova Era, o feijão Tumucumaque da Embrapa. E a partir de 2010, o Brasil passou a exportar continuamente. Nós não deixamos um ano de exportar feijões. E isso tudo começou naquela época com esse planejamento. As empresas foram investindo, os exportadores, os produtores, as sementeiras, as detentoras, as empresas que desenvolvem, né, as novas sementes, né, a ciência brasileira de como conduzir isso. E
essa grande locomotiva, né, com esse trem enorme, né, compartimentado em diversos produtos, começou a se mover. E o resultado, até hoje, o mais significativo foi em 2021, quando nós ultrapassamos 200 mil toneladas de feijões vendidos e R$1 bilhão exportados. Depois, nós exportamos menos, porque tivemos menos feijão. Lembrando sempre, Francis, o nosso projeto é para estimular a produção de feijão interno e o abastecimento do feijão interno, tendo como consequência, quando geramos excedentes, a exportação. Então isso causa um estímulo a mais para o produtor, saber que se ele tiver um feijão rajado, ele não vai depender só do mercado de Belém. Se o mercado de Belém, que é um consumidor costumaz de feijão rajado, estiver abastecido, nós temos outros mercados. E lembrando que isso não significa que o consumidor vai pagar mais caro, não, pelo contrário. Se nós temos feijões para exportar, significa que, se efetivamente conseguirmos exportar, significa que o nosso preço, em comparação com o preço mundial, é competitivo. Você não importa um produto de um país que está mais caro. Você importa um produto de um país que tenha condições melhor do que os outros. Então, isso significa que o nosso consumidor tem, boa parte do ano, apesar de que nem sempre é essa a percepção dele, a cesta básica, ou vamos dizer, o prato feito mais barato do mundo. Essa é a nossa realidade quando a gente compara com o que acontece no restante do mundo. Marcelo, quais os principais resultados desses últimos encontros que você pode destacar para a gente? Bom, sobre o resultado, né, dessas últimas iniciativas, né, o Brasil Superfoods. Primeiro, para estabelecer bem a ordem das coisas, não é o IBRAF que organizou sozinho. O Brasil Summit, né, o Summit Brasil Superfoods, Beans and Sesame, é um evento voltado para os importadores de produtos de alimentos do mundo. Foi a nossa segunda iniciativa nesse sentido. Nós fizemos o primeiro ano passado lá em Foz do Iguaçu, esse ano em Brasília. Recebemos diversas delegações, mas o importante é que isso é fruto do convênio que nós desenvolvemos com a Apex Brasil. Hoje, o projeto Apex Brasil, em 2024 e 2025, fará um investimento de 3,5 milhões de reais, 3,5 milhões de reais, sendo 50% dos exportadores e 50% vem da Apex. E nós executamos um projeto que foi acordado entre os exportadores e a Apex com diversas iniciativas pelo mundo, a maioria delas voltadas à abertura de mercado. Então, o Brasil Superfoods é uma forma de nós trazermos os importadores, trazermos delegações, trazermos as embaixadas de Brasília para entender o que é que nós produzimos e que eles importam. Muitas vezes o embaixador está aqui no Brasil, mas desconhece que o país dele importa um determinado grão, uma chia, por exemplo. Tem chia, mas ele não está ligado de onde vem e a que preço. Então, cabe a nós buscarmos entender o que é que nós podemos produzir e a quem nós podemos ofertar. Uma vez determinado a quem podemos ofertar, nós vamos buscar o contato com esse país, começando pela embaixada, com as suas representações aqui, em viagens também pelo mundo afora, que a gente pode falar daqui a pouco, mas buscando exatamente os compradores. Então, o Brasil Superfoods recebeu uma delegação importantíssima da Índia, veio o equivalente ao presidente da CONAB deles, né, que é o NAFED, que cuida do abastecimento de um país de 1,4 bilhões de habitantes, 1,4 bilhões de habitantes, e isso foi muito significativo porque nós tivemos a oportunidade de aprofundar mais a conversa com eles. Tivemos a presença também do representante do IPGA, lá da Índia. IPGA é a Associação dos Importadores de Alimentos da Índia. Então foi também bastante importante. A presença do analista Chandrasekhar,
Esse analista ele vem incentivando o Brasil a produzir e oferecer para a Índia, porque ele estuda o mundo e isso já vem acontecendo com alguns países da África, alguns países da antiga União Soviética, alguns países que têm capacidade de produção, mas ele acredita muito na produção do Brasil e tem feito esforços também para que o governo indiano nos enxergue como realmente somos, né? Um país capaz de prover as necessidades deles. Assim, quem mais esteve em Brasília? Também representantes da China. A China, inclusive, teve oportunidade de fazer uma explanação sobre a atual situação de abastecimento e segurança alimentar da China, como a China vê os próximos anos e como o Brasil faz parte dos planos chineses de abastecimento e de segurança alimentar daquele país. Tivemos também representantes da Espanha, representantes da Venezuela, da Argentina, dos Estados Unidos, mais algumas embaixadas que estiveram presentes ali. Então, o total foram cerca de 12 países presentes. Nós queremos muito mais. Nós queremos, o ano que vem, representantes de mais de 30 países, e quem sabe até 50 países. Nós estamos fazendo um esforço desde já de divulgar o Summit do ano que vem, e na mesma época, em Brasília também, já estamos divulgando no exterior. A prosa hoje aqui no seu Jornal do Agronegócio é com o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes. Marcelo, ainda falando sobre essa aproximação com a Índia, nós sabemos que por lá a questão da segurança alimentar é muito delicada. Você, com a sua experiência e com os encontros que já teve por lá, o que dá para a gente esperar quando se fala sobre importação de alimentos? Sobre esse tema, Francis, o discurso indiano sobre segurança alimentar, ele é revestido de duas situações. A primeira situação é quando o governo indiano fala para o seu eleitorado. É 1 bilhão de eleitores, sendo que majoritariamente eles são agricultores. Então, imagine a situação complicada que um governo desse vive, em que o principal eleitor dele é produtor, então dificilmente ele pode comentar com esse produtor que ele vai importar, porque vai ter necessidade, ele está vendo à frente que vai ter necessidade. Isso é muito difícil de ser, é um tema muito delicado, a questão da importação dentro da Índia, porque a partir do momento que você importa, você está diminuindo o preço no mercado interno, você está buscando abastecer porque o teu preço, a tua quantidade não é suficiente e o preço vai subir. Então, para a segurança alimentar existe essa dificuldade interna deles. Aqui, o que a gente viu foi uma conversa franca e aberta, também durante o evento, quando eles apresentaram o painel, né, foi apresentado por 3 pessoas da Índia, que eu citei aí, mais o embaixador da Índia no Brasil e também o encarregado do setor comercial da Embaixada da Índia no Brasil. Então, o que muda? Muda que eles precisam dar um passo à frente, eles têm que olhar como é que vai estar 2027, 28, 30 o abastecimento. Com as mudanças climáticas, eles vão tendo muitos mais desafios em produzir aquilo que é mais importante na dieta deles, que são os pulses. Os pulses são os mais importantes alimentos deles. Por quê? Porque o país é vegetariano, é vegano, e a fonte proteica acaba sendo o feijão, o grão de bico, a lentilha e a ervilha. Daí a importância deles estarem próximos e de estarem desenvolvendo com o Brasil uma relação muito franca, aberta, e transmitir aquilo que nós mais pedimos quando temos contato com um novo país ou com um país como a Índia, que já vem fazendo negócios com o Brasil, é a segurança em nós produzirmos e termos mercado. Quando nós estimulamos, quando o nosso exportador aqui estimula o produtor a plantar, ele precisa ter a segurança de que do outro lado não vai mudar a regra do jogo. E olha, há poucos anos isso ocorreu com o feijão mungo. No meio do caminho, mudou a regra do jogo e eles não precisavam mais do feijão mungo. Então, depois a gente pode comentar sobre isso.
Existem outros países, isso está sendo trabalhado também a nível de China. A segurança alimentar de um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela é vital, porque você não tem somente a questão de o desconforto ou o desgosto das pessoas de passar fome, mas um regime não suporta, um regime, seja qual for de governo, ele não suporta as pessoas com fome. Além do que, você faça uma ideia, Francis, faça uma ideia do que pode significar 10% desses indianos resolverem ir embora para onde tenha comida. Ou vir aqui para o Brasil, ou ir para a África, ou a África tem as suas dificuldades, dificilmente iriam, ou para a Ásia, onde tem países mais ricos, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Nós estamos tratando aí de 140 milhões de habitantes, é quase 60 e tantos % de um Brasil migrando se não tiver comida, se não mais, né? Além do que a insegurança social que isso causa. Então, deixaram bem claro isso, em termos bem claros, deixaram a segurança de que mungo preto, que é um feijão que nós estamos começando a produzir somente para eles, o que é um risco, só eles são compradores, mas eles estão começando a nos dar maior segurança para fazer essa produção. Então, o Black Matip, o feijão mungo preto, e o feijão guandu. É interessante que esses feijões, o Brasil mal começou a produzir, por exemplo, o Black Matip. É bem provável que esse ano, né, esse mungo preto, nós tenhamos mais de 40 mil toneladas exportadas desse feijão agora já no ano de 2024. Então nós demonstramos a eles que o problema deles nós estamos cuidando de resolver. O que nós gostaríamos é de um maior apoio da Índia em resolver o nosso problema, que é a garantia de liquidez para o nosso produtor. É isso que nós estamos buscando. A garantia de que os investimentos feitos não vão ficar armazenados aí por muito tempo, mas que realmente vai escoar. Marcelo, vamos supor que o Brasil passe a destinar uma área para produção e exportação para a Índia. É possível encaixar a demanda indiana no sistema produtivo brasileiro? Se encaixa no sistema produtivo do Brasil da seguinte forma, Francis. São culturas de segunda safra, que nós temos áreas ociosas em vários lugares do Brasil, né? São produtos que não dependem de irrigação, elas se encaixam por ter aí uma maior tolerância ao estresse hídrico, ao clima, às condições de segunda safra em vários estados do Brasil. Então, se encaixa muito bem no sistema produtivo do Brasil. E existe, né, está sendo objeto de esforço do governo, a recuperação de pastagens do Brasil. São, se eu não me engano, 40 milhões de hectares para recuperação de pastagens. Ora, o guandu, por exemplo, ele entra muito bem em recuperação de pastagens. Então nós podemos aí encaixar dentro de um processo, de um projeto que o Brasil tem, de aumento de área de produção, a necessidade que a Índia tem, sem desmatar nenhuma árvore, nada, sem deixar de produzir soja, sem deixar de produzir milho, sem deixar de produzir feijão carioca. Nós podemos vir a produzir isso que eles precisam, e não é pouco. São cerca de 200 mil toneladas de feijão mungo preto e 300 mil toneladas de feijão guandu que eles precisam que nós estejamos exportando em 5 anos anualmente. Vamos colocar aqui os números então, Francis. 200 mil toneladas mais 300 mil, 500 mil toneladas. Eu comentei há pouco que o recorde brasileiro de exportação ocorreu no ano de 2021 com 200 mil toneladas. De lá para cá nós temos exportado 130, 140 mil toneladas anualmente. Então é um salto bastante grande e importante. Agora, é claro que numa mesa de negociação, o que é que nós colocamos? Olha, se vocês pretendem chegar a importar um volume desse de feijão, que faz parte da cultura alimentar de vocês, será que não poderia ser objeto da atenção de vocês, e a gente colocaria isso na mesa, a importação da Índia de feijão carioca também? É interesse nosso que nós tenhamos um mercado maior de feijão carioca. Por que não? Porque aí nossos produtores podem produzir mais carioca sem medo, porque vai poder exportar o carioca também. Não vamos ter aquele momento complicado na segunda metade do ano, quando
nós temos uma oferta maior e, invariavelmente, os preços caem. Então, nós começamos a colocar isso na mesa também. Já temos deles aí 40% a 50% do mercado de feijão fradinho, do feijão olho marrom, do Tumucumaque, Guariba, Nova Era, que é produzido principalmente no estado do Mato Grosso. Temos também a exportação para eles de gergelim. Já estamos exportando gergelim para eles. Eles não são os maiores importadores, mas são os maiores produtores e exportadores de gergelim. O que acontece nesses mercados é que muitas vezes, quando você encontra uma fonte de fornecimento, como você usa o gergelim dentro do seu país para consumo próprio, você tem a possibilidade de exportar para os países que você já tem vínculo comercial, né? Eles processam o gergelim, descascam, fazem óleo, tudo mais, vão exportar um pouco mais e importar um pouco mais da nossa fonte. Até que lá na frente o mercado vai cuidar de ajustar as coisas. Nós também vamos participar dos importadores deles. Mas a verdade é que nós estamos também à frente com isso. Os outros feijões, feijão rajado, feijão vermelho, eles são importados em volumes menores, mas existe um mercado e nos interessa bastante. Essas outras variedades de feijões e pulses que estão entre as principais demandas da Índia já eram produzidas aqui no Brasil? Sim, essas variedades aí, como o mungo preto e o guandu, são variedades que nós não tínhamos produção para consumo humano. O guandu, por exemplo, nós temos produção como forrageira. Então não há uma preocupação de quantas toneladas de grãos são produzidas num hectare de guandu, mas sim qual é o volume de massa verde que essa cultura pode deixar, ou qual é o efeito de recuperação de solo que essa cultura pode deixar. E agora nós estamos chamando a pesquisa para pensar um pouquinho sobre qual é a produtividade que nós podemos ter e também qual é o resultado em termos de proteína que esse produto vai ter, ou quanto de proteína vai ser gerado ali num determinado local. E hoje a prosa aqui é com o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, que fala sobre o mercado do feijão e de pulses e também as possibilidades de expansão comercial envolvendo a produção brasileira. Marcelo, nós sabemos que a China é um dos principais importadores agropecuários do Brasil. Como estão as conversas da China com o IBRAF? Sim, também estivemos na China. A viagem da China, né, foi a semana passada. Ela foi uma viagem interessante, particularmente eu não tinha ainda acompanhado uma missão brasileira para e passo com o governo. Então estivemos lá com o secretário Goulart, estivemos lá com o diretor Hugo Caruso do MAPA, ambos do MAPA, também com os representantes da Secretaria de Comércio Internacional, né, como o Billy, Augusto Billy, que estava lá. Estivemos juntos com o corpo diplomático do Brasil lá na China. Entre eles destaco o trabalho do Leandro Feijó, do Jean, que são adidos agrícolas que estão lá. Estavam acompanhando também a ABIEC, a ABIARROZ, e nós tivemos pelo menos 3 importantes reuniões. E mais 2 reuniões que foram fechadas entre o governo, somente o governo discutindo lá. Mas o que foi interessante, o que deu para perceber dessas reuniões é a necessidade que eles têm e como eles trabalham o planejamento. Eles têm tudo planejado, não é por acaso que a China é uma potência mundial econômica hoje, pela execução dos projetos e dos planos que eles têm. Eles têm um plano, eles levam até o final a execução desse plano. Parte do plano é diminuir a produção de feijões e aumentar a importação de feijões. E, pasmem, aumentar o estímulo ao consumo dentro da China. Por quê? Como eles têm área restrita de produção, eles diminuíram um pouco o gergelim, diminuíram o feijão. Por quê? Porque existem países que são muito competentes na produção desses grãos. O Brasil é o caso, e talvez o principal caso. Nós vimos a deferência com que o governo chinês está tratando a delegação brasileira ou os brasileiros que vão até lá para falar sobre abastecimento. Nem poderia ser diferente. Mas existe muitas vezes, poderia haver a arrogância daquele que compra
de dizer, vem aqui, eu tenho dinheiro, eu vou comprar, eu banco para vocês o negócio para acontecer. Não. Existe uma postura de reconhecimento de estar falando de igual para igual. É um país que tem uma necessidade, um país que tem a necessidade de importar e um país que tem a necessidade, sim, nós temos a necessidade de produzir e exportar. Então, essa viagem para a China, o objetivo dela era preparar para a COSBAN, que é a reunião que acontece anualmente entre Brasil e China, para alinhar aí as questões técnicas de produtos exportáveis, ou seja, de como vai exportar, a parte documental, a parte de cumprimento de exigências fitossanitárias, as questões de taxação, de impostos, etc. Mas caminhou bem. O gergelim teve mais um grande avanço. Para nós, causa uma ansiedade, né? A demora, muitas vezes, do nosso ponto de vista, para chegar a um acordo. Mas chegando a um acordo, nós vamos ter um mercado lá que importa anualmente 1 milhão de toneladas de gergelim. O Brasil pode ter a expectativa de, assim como na soja, ter uma fatia importante desse fornecimento. Então, entender bem qual é a necessidade e quanto eles precisam é importante. Um outro produto que me chamou a atenção, não estava no nosso radar, no meu radar, como IBRAF, mas pode estar, porque nós temos colheitas especiais, o sorgo. Existem 2 tipos de sorgo que são fornecidos para a China. A China tem muito interesse em sorgo, logicamente, para ração. Mas tem também muito interesse num sorgo de alto tanino, que é um sorgo que é utilizado para fermentação, para fazer uma bebida que seria parecida aí com aguardente nosso. Então, existem esses 2 tipos. E eu vi um grande interesse por sorgo. Também falou-se sobre arroz, né? O arroz está num outro estágio de discussão. Falou-se sobre os acordos de feijão, que agora os documentos estão na mão da China. A China está analisando o que o Brasil forneceu de respostas às consultas sobre o protocolo, né, para vir a ser assinado para exportação de feijão para aquele país. Então foi bastante promissora também essa viagem. Tivemos oportunidade de conversar com importadores, e aí você encontra importadores que jogam muito aberto, né, sobre a necessidade, o porquê, as vantagens, né. É até estranho numa mesa de negociação, essa daí não foi da missão, mas uma mesa de negociação que tive a oportunidade de participar com empresas chinesas, a tranquilidade com que eles colocam a dependência deles e das dificuldades que eles têm hoje de importação de outros países, como importação da África, né? Mas eles poderiam eventualmente investir mais na África e garantir então o seu fornecimento. Mas pelo que a gente vê, eles têm uma preferência por, já que eles têm uma quantidade boa de volume de negócios com o Brasil, aumentar esse volume de negócios e contribuir para que o país evolua. Não senti da parte deles, claro que isso não seria dito numa reunião, mas não senti da parte deles um grande interesse de aquisição de terras. Claro que existe também, se for possível, eles vão querer produzir aqui, mas a quantidade de comida que eles precisam é tamanha que eles vão ter que comprar terra em muitos países, eles vão ter que estimular a produção de muitos países, a pesquisa de muitos países, e ainda assim existe no horizonte da China algum momento que esse país pode vir a ter que racionar o consumo de alimentos. E lembrando que um dos motivos da China estar nessa condição, estar preocupada, é que a classe menos favorecida está chegando a um patamar de renda que lhe permite não só perguntar o que é que eu vou comer, mas dizer eu quero comer tal coisa, tá? Dependendo da situação econômica do país, as pessoas perguntam, eu vou ter o que comer hoje? Isso acontece. Existem vários países que têm essa situação. Quando a pessoa tem uma condição um pouco melhor, a pergunta dela é, o que é que eu vou ter para comer hoje? Né? Então, você tem isso. E depois ainda tem daí a escolha, aí é outra dimensão também, né? Olhando agora sob a perspectiva do produtor rural, Marcelo, como ele se beneficiaria de uma parceria com a China? Olha, a perspectiva para o produtor olhando desde a China, vamos lá. A perspectiva é ótima, porque nós estamos colocando
para o produtor brasileiro uma nova situação de não são pequenas áreas que nós estamos tratando aí assim para gergelim, para feijões, para sorgo, para linhaça, para chia, painço, não são só algumas pequenas áreas, mas áreas importantes. Então o produtor, tendo essas alternativas, ele vai poder escolher aquilo que ele vai produzir com as informações necessárias. Parte do trabalho do IBRAF é fornecer informações para os produtores. Por isso o Clube Premier. Se você quer ter mais informações sobre gergelim, comércio de gergelim, que países importam, se você pretende ser um exportador ou se você quer ir junto numa missão, venha para o Clube Premier, que nós vamos ajudar você a fazer essa trajetória aí. Então, olhando desde a China aqui para a situação do produtor brasileiro, é um privilégio a gente contar com 2 dos maiores países do mundo, né, tendo interesse na produção nacional de alimentos. E hoje no seu Jornal do Agronegócio estamos proseando com o presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes. Recentemente aconteceu o Brasil Superfoods 2024 em Brasília DF e nós estamos falando um pouco mais das possibilidades comerciais para os produtores brasileiros de feijões e pulses. Nós já falamos sobre a Índia e também sobre a China, mas você tem andado bastante, né, Marcelo? Sim, tem andado bastante, Francis, sim. México, né? Então, sim, nós estivemos lá no início do mês de março, participamos de uma feira, tivemos uma reunião bastante interessante dentro da embaixada, onde nós sentamos com os importadores de feijões, entendemos qual é o tamanho do problema, do desafio do México. O México, provavelmente parte do fruto dessa maior interação que o IBRAF, que nós temos buscado com o México, é que nós devemos ter uma exportação esse ano superior a 20 mil toneladas para o México de feijão preto dos excedentes que nós temos aqui no Brasil. Sim, tem que esperar estar dentro do armazém, né? Não podemos contar ainda com essa produção toda. Mas a verdade é que nós temos no papel 200 mil toneladas a mais de feijões pretos do que o ano passado. E aí o México teve um déficit de 300 mil toneladas no ano passado. É claro que Estados Unidos está plantando até nas floreiras para tentar vender para eles no mês de outubro. A Argentina aumentou a produção, que começa a ser colhida e começa a navegar para lá em junho e julho. E a nossa está saindo um pouco antes, atrapalhada agora pelas chuvas. Mas sim, o México é um país que vai passar a fazer parte do nosso objetivo, né? Parte dos investimentos desses 3,5 milhões em desenvolvimento de mercado, em inteligência de mercado, em marketing, vão ser centradas lá no México. Pensando num cenário um pouco mais global, Marcelo, qual é o papel do Brasil no mercado internacional de feijão e pulses de um modo geral? Olha, a minha conclusão sobre a visão do papel do Brasil ao andar pelo mundo, né, de negócio para o Brasil, é o seguinte: nós temos o privilégio de trabalhar com algo muito especial. Não há Vale do Silício, não há China se desenvolvendo, não há homem chegando na Lua ou querendo ir para Marte, se não tiver alimento. Então, se você não tem o alimento, isso passa a ser muito importante para você desenvolver os seus projetos. Não há projeto sem ser humano. Não há ser humano que não consuma. Vai haver cada vez mais seres humanos na Terra. Produzir é uma arte, uma ciência, uma vocação. E o Brasil tem isso. Então, muito mais do que nós íamos lá vender para ter os recursos, sim, precisamos dos recursos, é participar de alguma coisa, de uma atividade muito prazerosa, muito abençoada. Né? Nós estamos fornecendo alimento que garante a paz do mundo. Nós não estamos buscando atingir a Lua, e eu acho plenamente justificável, os países, esses dois que nós citamos principalmente, a Índia e a China, né, buscando, com alta tecnologia, buscar novas fronteiras. Né? A nossa fronteira principal está aqui, nós olhamos para o chão e vamos tirar dele o nosso tesouro renovável. Né? Podemos tirar todo ano e podemos não
degradar esse ambiente. Eles, inclusive, não querem que nós degrademos esse ambiente. Tem tanta consciência quanto nós temos sobre isso. Então, o que nós estamos fazendo é levando paz. Não é piegas, né? É paz. Nós produzimos alimentos. Produzindo alimentos, nós temos paz no campo. O produtor está tranquilo, a nossa economia fica tranquila, o emprego do bancário está garantido, o emprego da balconista da loja de roupas está garantido, o emprego do frentista do posto de gasolina, enfim, o emprego da pessoa de TI, na medida em que você tem dinheiro circulando, você vai ter toda a economia girando, e a base é esse trabalho que nós fazemos, que nós estamos envolvidos, que vocês aí estão envolvidos em divulgar também, e você que nos escuta, você produtor, agrônomo, técnico, fornecedor de insumos, todos nós estamos nessa corrente do bem, que é produzir vida, né, que é sustentar a vida. Então, eu fico imaginando como é que alguém põe a cabeça no travesseiro no final do dia se ele vendeu armamentos, se ele vendeu a bala que pode ter matado uma criança naquele dia, se ele vendeu um míssil que pode ser o início de uma discórdia e de milhares e milhões de mortes. Eu prefiro muito mais a nossa posição, que é pôr a cabeça no travesseiro no final do dia e muitas vezes não achar que cumpriu a sua tarefa, mas que o outro dia vai amanhecer e você vai poder estar envolvido com isso, que é levar alimentos para as pessoas, levar paz, levar vida para as pessoas. É disso que se trata. Aqueles que não veem assim vão ter frustrações, porque se for só pelo dinheiro, a gente sabe que aí na frente você desanima, entra numa depressão, perde a energia para fazer, porque o dinheiro não compra as felicidades, né? A felicidade está no caminho que se propõe a trafegar. E o caminho que o Brasil se propõe a atuar, a ser melhor, a ser o maior, é o caminho de produzir paz. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. As portas do nosso Jornal do Agronegócio sempre estão abertas para você e toda a equipe do IBRAV. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Francis, por essa oportunidade, esse tempo, né, de poder colocar um pouco abertamente e tranquilamente aqui o resultado, dividir com os produtores, né, que são a razão de ser de todo esse investimento, de todo esse esforço. Boa semana para vocês, bom trabalho, boa safra, bom plantio, bom planejamento e viva o feijão, o gergelim, o sorgo, o arroz, viva o campo brasileiro de produção de alimentos. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já se sentiu realmente grato por algo? Talvez tenha sido um presente, um favor ou uma pessoa simplesmente incrível. Como você expressou sua gratidão, alegria e louvor? Talvez tenha sido a sua reação ao desembrulhar o presente. Pode ter sido por uma mensagem de texto que você enviou com um obrigado. Talvez você até tenha começado a se esforçar para demonstrar a alguém o quanto ela ou ele significa para você. Quando nós somos movidos pelo que a outra pessoa faz por nós, nós geralmente fazemos tudo o que podemos para mostrar-lhe
o quanto nós somos gratos. É por isso que Jesus merece tudo o que temos. Ele morreu e ressuscitou para nos permitir prosperar na vida, agora e para sempre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.